A aula é sobre qualidade da água no serviço de endoscopia. E eu sou Thaís Araújo, farmacêutica e fiscal da Avisa de Goiânia. Quero fazer algumas ressalvas antes de iniciar essa aula. O conteúdo dessa aula tem legislação, mas também tem padrões, normatécnicas, guidelines nacionais e internacionais, evidência científica de artigos, de livros, e tem as minhas práticas e meus aprendizados no meu trabalho como fiscal desde 1996. Importante falar para vocês, né, estamos falando de água para o processamento, para o uso em serviços. Então, é importante falar que é preciso seguir a instrução de uso de produtos de limpeza, de produtos de desinfecção, com relação à qualidade da água. Também é importante consultar as instruções dos fabricantes dos equipamentos quanto à qualidade da água. Importante também consultar legislações locais e orientações da vigilância sanitária local, né, que fiscaliza o seu serviço. Lembrar que requisitos legais, que a gente vai citar aqui, as evidências científicas, também podem mudar no futuro, então fiquem atentos, né? Essa apresentação, ela tem uma visão geral do conteúdo que a gente está propondo a falar, não deve ser considerada isoladamente para tomada de decisão específica, mas o objetivo é fornecer para vocês subsídios para que vocês possam tomar as suas próprias decisões, considerando o contexto e as tecnologias que vocês têm disponíveis. Bom, a aula, então, sobre água, precisamos primeiro entender a água. A água, ela é chamada de solvente universal, porque ela dissolve quase tudo. Principalmente quando você aquece a água, você tem que ela dissolve quase todas as substâncias, né? A água só não dissolve o óleo e algumas proteínas, né? Então, mas de forma geral, a maioria das substâncias são dissolvidas na água. Além disso, a água é essencial para todas as formas de vida, né? Vegetais e animais. E ela tem uma característica muito importante que nós vamos ter que lembrar, né, dessa característica todas as vezes que a gente estiver trabalhando, estudando sobre a água e avaliando a qualidade da água, né? Que é essa alta capacidade que a água tem de reagir com as substâncias do ambiente. Devido às suas fontes de hidrogênio, a água é muito reativa quimicamente, então ela está ávida por fazer ligações com outras substâncias que estão no ambiente. Então, geralmente ela dissolve tudo que ela toca, né? E ela absorve as características do local onde ela está, né? Do manancial ou da tubulação pela qual ela passa. Então, essa capacidade da água de reagir com as substâncias e de arrastar as substâncias pelos locais onde ela passa é muito importante. Outra coisa que é importante a gente lembrar que a pureza não é o estado natural da água. Então, sempre a água vai buscar estar num estado de não pureza, tanto pureza microbiológica quanto pureza físico-química, né? Então, ela vai querer sempre dissolver alguma coisa que está no ambiente ou no ar, ou ela vai querer também propiciar o crescimento de micro-organismos. Falando, então, dos contaminantes que podem ser dissolvidos na água, eu fiz uma classificação didática em dois grupos, né? Aqueles que são microbiológicos e os que não são microbiológicos. E a gente inclui os compostos orgânicos, que aí a gente, nesse está incluído proteínas, os lipídios, né? Inclui também as endotoxinas, e também eu tenho os inorgânicos, que são os íons, os sais, os metais. Aqui a gente tem uma água com essa coloração alaranjada, rica em ferro, aqui uma água rica em sal, que é o carbonato de cálcio, né? A origem desses contaminantes não microbiológicos é a fonte de captação de água, né? É o manancial de onde a água é coletada. Então, é muito característico. Ou eles podem ser extraídos de materiais com os quais a água entra em contato. Então, a gente tem aqui dois exemplos. O ferro geralmente é extraído da tubulação, né, de distribuição, pode ser também de um manancial subterrâneo, e o carbonato de cálcio é característico da água. Então, existem águas e águas, né? E essas águas têm características físico-químicas a depender da sua fonte de captação. Então, a água de um poço artesiano de Goiás pode ter uma característica, de um poço artesiano de São Paulo pode ter outra, né? De algum rio de Goiás pode ter uma característica, um rio de Salvador pode ter outra. Então, essa característica não microbiológica
ela é típica do manancial de água, né? Não podemos dizer que a água pode ser potável, mas ela pode ser diferente na sua composição de contaminantes não microbiológicos. Os contaminantes microbiológicos também podem vir da microbiota do próprio manancial, né, de onde a água vem, da microbiota do ar, mas o nosso maior desafio é do recrescimento microbiano, então, da recontaminação da água, né? Então, que é um crescimento de micro-organismos a partir dos próprios nutrientes da água. Esse é o nosso maior desafio, né? Mas pensando nos contaminantes microbiológicos, a gente tem bactérias, fungos, vírus e protozoários, mas as bactérias são um grande desafio à qualidade da água, né? Atualmente, as bactérias são um grande desafio. A gente tem também fungos, que são importantes, e alguns protozoários, mas as bactérias são um grande desafio. E as bactérias, existe uma equaçãozinha, né, que é importante com relação ao crescimento, né, bacteriano, que é a estagnação da água associado a baixo nível de agente desinfetante. Lembrem que eu falei que os micro-organismos precisam da água para sobreviver, né, ela é ideal, né, para o micro-organismo, para a vida. Então, sempre que eu tenho uma água, para evitar esse crescimento microbiano, eu tenho que ter um agente desinfetante. Então, se eu tiver falta desse agente desinfetante, se eu tiver superfície boa para adesão, então uma tubulação muito irregular, né, com muito ponto morto, se eu tiver nutrientes e se eu tiver uma temperatura ideal, eu criei uma condição excelente para o recrescimento bacteriano e formação de biofilme. Então, esse é o nosso problema do contaminante não microbiológico. Importante também que, muitas vezes, a gente no hospital se preocupa muito com o contaminante microbiológico, né? Endoscopia, principalmente. Mas é importante ressaltar também que o contaminante não microbiológico pode causar alguns danos também no equipamento, né? No endoscópio. Quais esses riscos potenciais, então, que esses contaminantes têm, esses contaminantes não controlados, eles têm para a utilização da água no serviço de endoscopia? Bom, a gente pode dividir também em dois grupos. A gente pode dividir num efeito no próprio endoscópio ou alguns eventos que podem atingir o paciente, né? Tem evidências desses dois riscos. Os efeitos no endoscópio, os primeiros são por causa de contaminantes não microbiológicos, né? Então, se esses contaminantes tiverem quantidade que não é ideal, né? Ferro, por exemplo, dureza e cloreto são responsáveis por corrosão e incrustação, né? A dureza, ela cria uma incrustação semelhante a uma pedra, né? Então, é muito, muito importante pensar nisso. Toda essa corrosão associada toda a presença desses contaminantes, né, residuais, associada a uma umidade por falhas de secagem, pode danificar o equipamento internamente, né, causar oxidação, causar corrosão, né? E, além disso, a superfície que é danificada ainda favorece o biofilme, né? Então, a gente tem um começo de problema por causa do agente não microbiológico, mas que favorece o crescimento microbiano, né? Pode acontecer no endoscópio também uma recontaminação dele, né, por micro-organismos presentes na água. Então, já tem evidências de várias análises que identificaram micro-organismos típicos de água, né, gram-negativos, pseudomonas, por exemplo, micobactérias, que são micro-organismos gram-negativos típicos de água, né? Então, recontaminaram esse endoscópio. Alguns eventos também, né, existem evidências de eventos que podem atingir o paciente, né, com essa transmissão direta do micro-organismo no endoscópio, né, através desse biofilme no endoscópio, né, ou também existe uma outra fonte que é da água de irrigação, né, então, a água de enxágue final pode contribuir para o biofilme no endoscópio e a água de irrigação dos canais também existem evidências. Importante lembrar que esses riscos potenciais que estão relacionados com os endoscópios, a gente precisa considerar dois grupos de endoscópios, né? Existem endoscópios que têm alto risco para a introdução de micro-organismos, eles penetram em cavidades do corpo, né, que são pouco colonizadas. Então, como exemplo, a gente tem o broncoscópio, o citoscópio, o uretroscópio e duodenoscópios, né? E os de baixo risco são aqueles gástricos, né? Então, o gastroscópio, o colonoscópio também, né? E alguns outros
endoscópios, né? Importante ressaltar aqui que tudo que a gente for fazer de avaliação, é importante lembrar do que estamos falando, né? Do endoscópio de baixo risco para a introdução de micro-organismo e para o endoscópio de alto risco para a introdução de micro-organismos. E quais as possíveis rotas de contaminação relacionadas com a água? Ou seja, a partir de que rota que a água consegue chegar e causar algum evento adverso para o paciente. Também separei aqui alguns pontos que a gente precisa lembrar, né? Que já tem evidências que são rotas possíveis. Então, a gente já tem evidência que a água de irrigação dos canais, se ela tiver com uma qualidade microbiológica ruim, né? Ela pode causar danos ao paciente. Então, tanto a água quanto a própria garrafinha e os componentes ali do sistema de irrigação, né, a mangueirinha, a conexão à garrafa, né, também são fontes de contaminação. A água de enxágue final, né, e aí a gente tem aqui todo o sistema, a água, as torneiras, o aerador, e também uma contaminação que vem da pia, né, especialmente do sifão. Vamos falar um pouquinho mais para frente. Tem evidências também da água de enxágue final automatizado, né, que eu tenho um acréscimo aí, que é a processadora, que também pode estar relacionada com contaminação, né, relacionada à umidade, não só com relação à qualidade da água, mas também aos componentes do equipamento, processador, né. Geralmente, nessas processadoras, elas são alimentadas por água que é purificada, então eu também tenho um acréscimo de risco aí com a água purificada, né. Outro ponto importante da gente falar é que, além de todos esses pontos, a umidade residual, aquela água que fica ali no canal após a secagem, né? No período de armazenamento, naquele período em que o endoscópio fica armazenado à noite, por exemplo, ou no fim de semana, né? Existem evidências de que a persistência desses micro-organismos, né? Que foram decorrentes de falhas na secagem, associada à presença de matéria orgânica, por falhas de limpeza, né? Eles é comprovado, então, que isso é que causa o biofilme e a formação de biofilme e esse recrescimento dentro do endoscópio durante esse armazenamento, né, à noite ou nos fins de semana. Então, percebam que a gente não tem um fator, né? A gente não pode culpar exclusivamente a água, mas existe todo um contexto que leva ao recrescimento microbiano e à formação de biofilme dentro dos canais do endoscópio, especialmente durante o armazenamento, que ele está ali numa condição de temperatura adequada, né, uma condição de quietude, né, de falta de movimento, então a gente tem a estagnação, então a gente tem vários fatores contribuindo. Quais focos importantes, então, né, em resumo? Focos importantes relacionados com a contaminação microbiana, né, bacteriana, e relacionados com a água no serviço de endoscopia. Então, a gente tem a água de irrigação, o frasco e seus componentes. Aí, já fazendo parte do sistema de água do serviço, a gente tem um reservatório, né, a caixa d'água, as tubulações. Nos pontos de uso, a gente tem a torneira, o aerador e o sifão da pia, né, o ralo. O próprio sistema de tratamento, se houver, né, ali o sistema de osmose, ou qualquer filtro, também são fontes potenciais de contaminação. A própria máquina processadora automatizada, né, e seus componentes, mangueiras, conexões, reservatórios, e a umidade persistente nos canais. Então, em resumo, são estes os focos, né? Então, por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Que a gente tem que focar não somente lá na análise da água, né, naquela coleta, naquele laudo, mas é preciso ampliar o pensamento e entender aonde está o perigo, né? Para que a gente não fique de olhos vendados tentando acertar o alvo, né? Então, estou trazendo para vocês aqui, para vocês ampliarem, né, outros focos de contaminação, além da água ali da torneira, certo? Bom, vamos lá. O que a legislação fala, né, com relação à água da endoscopia? A legislação brasileira é muito tranquila, então ela fala que na sala de processamento deve ter um ponto de água que atenda a padrões de potabilidade. Ela não está querendo dizer que é obrigatório enxaguar com água potável. Só está querendo dizer que deve ter água potável no serviço de endoscopia, né? E que pode ser usada para enxágue, sim, mas que também, caso o serviço queira, pode ter outras formas de tratamento da água para melhorar a sua qualidade. Mas não exige, obrigatoriamente, um tratamento. Então, não é obrigatório nenhum tratamento.
É obrigatório que a gente garanta padrão de potabilidade para essa água dentro da sala de processamento. E a RDC 63, ela também ajuda, né? Ela fala que o serviço tem que garantir a qualidade da água necessária ao funcionamento de suas unidades, e ela coloca uma frequência para limpeza da caixa d'água, né, dos reservatórios. Ela só coloca a frequência para limpeza, não coloca a frequência para análise da água. Bom, a água que você recebe da concessionária ou a água de um poço artesiano tem que atender um padrão de potabilidade, né, que está disposto na portaria de consolidação número 5, que às vezes as pessoas chamam também de portaria 888. Essa portaria, ela atualizou o anexo 20, foi uma das últimas atualizações. Então, a concessionária ou quem tem o serviço que tem poço artesiano, ele tem que fazer todas essas análises, né? São análises exaustivas, são várias tabelas, né, que têm que ser analisadas. Existe uma frequência mínima que tem que ser analisada, né? Além de todos esses valores, de ter um valor máximo permitido para esses contaminantes, além disso, tem que ter agente desinfetante, né, com mínimo de 0,2 ppm. Esse máximo de 5 ppm é que até 5 não é tóxico para o ser humano. Mas geralmente até 2 ppm ela não fica palatável acima de 2, né? Considerando a resistência microbiana, né, das bactérias com relação ao cloro, a gente orienta uma faixa segura de manter esse cloro a 0,5, 0,8, né? Até 1,2 é tranquilo. Bom, além desses padrões, né, desse valor máximo de contaminantes, essa água potável é testada para E. coli e para coliformes totais. Hoje não existe mais uma obrigatoriedade de fazer contagem, né, de colônias, de fazer bactérias heterotróficas. Mas é um parâmetro importante. Quem quiser, né, quem puder fazer, é um parâmetro importante. Mais para frente eu vou mostrar os itens que a gente tem que analisar nos pontos de consumo, que não são todos esses, né? Então, no ponto de consumo, a gente tem alguns itens que precisam ser analisados. Bom, e o que fala as referências nacionais e internacionais com relação à água de enxágue final? Bom, é muito diferente da nossa referência de legislação brasileira, né? Eu trouxe aqui várias referências, e uma tendência das referências internacionais é falar que essa água, ela tem uma pureza, até coloquei aqui para vocês compararem, é uma pureza equivalente à água de injeção, equivalente à água estéril, né? Então, a gente tem aqui um parâmetro, uma referência britânica, uma referência australiana, da Inglaterra, dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos, a gente tem ainda a AME, que é um pouquinho mais tolerante, né? Que aqui, em 100 ml, ela tolera até 1000 UFC, né? A referência é por 100 ml, gente. A gente está acostumado com uma referência por 1 ml, né? Mas a referência é menor que 10 UFC em 100 ml, é muito pouco, né? É igual à água de injetáveis. Há muitos questionamentos com relação à necessidade de se manter esse perfil de qualidade e também com relação à factibilidade, né? O quanto é possível manter a água com esse perfil de qualidade, né? Considerando que quanto mais pura a água, mais ela se contamina, que eu preciso armazenar essa água purificada. Então, existe um grau de dificuldade muito grande em atingir esse grau de esterilidade a nível de serviço de endoscopia, né? Até a nível hospitalar. Existe uma NBR que foi publicada em 2024, né? Está novinha, o ano passado, em dezembro. E ela tem várias recomendações, né? Ela fala para água de processamento, né? E aí vou mostrar no próximo slide. Então ela fala, e ela não traz referência nova, né? Ela só organiza as referências existentes em uma tabela. Então ela traz isso aqui, né? Aqui está em verde referências que são específicas para endoscopia, né? Nesses compêndios. Então mantendo esse 10 UFC por ml, né? Aqui também uma referência muito, essa aqui é da endoscopia, né, 10 UFC por 100. Na verdade, ela só cita essas referências aqui, ela não cria nenhuma referência nova, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Eu não tenho uma resposta para vocês, né, se é realmente necessário manter. Acredito que não, né? Acredito que não é um ponto crítico manter essa água com esse grau de pureza, mesmo porque
eu vejo um grau de dificuldade nisso, né? E às vezes as pessoas tentam acertar, tentam ter um sistema de purificação para manter um sistema desse, e não conseguem manter o sistema com a água de qualidade entre uma manutenção e outra, né? Então, se coloca o sistema, analisa a água e o sistema é abandonado. E aí, vou mostrar algumas evidências que mostram que esse sistema ele não se mantém com essa qualidade microbiológica, se ele tiver algumas características, vamos mostrar mais para frente. Bom, antes da gente voltar a falar, né, dessa água de torneira, vamos falar da água de irrigação dos endoscópios, né? O risco está, então, na própria água, né, e na garrafinha também, seus componentes. Existem evidências que comprovaram a contaminação de paciente e encontraram o contaminante na garrafa, né, na água e nos componentes da garrafa. Então, isso aqui não é ilusão, né, realmente é um ponto muito importante. Então, para vocês verem, a garrafa até que ela é simples, né, esse modelo aqui que eu tirei para vocês, mas essa mangueirinha é muito difícil de lavar, né? Então, o ideal é que haja limpeza manual, né? Que eu consiga acessar a superfície externa e interna de todos os componentes, mais uma desinfecção de alto nível, né? Equivalente à desinfecção que você faz no endoscópio, ou, se for possível, esterilização, no mínimo uma vez ao dia. Se não me engano, essa é a recomendação da SOBEC, né? A melhor prática é trocar essa garrafinha a cada paciente, mas é possível manter essa garrafinha também uma vez ao dia, né, com essa troca. É importante manter essa água sempre fresca e com uma boa qualidade, né? É importante também manter a água e seus componentes limpos, secos e desinfetados enquanto ela não estiver em uso. Então, terminou esse expediente, né? Terminaram os exames do dia, já leva essa água para o processamento também, né? E mantenha também ela seca, limpa e desinfetada enquanto ela não estiver em uso. Jamais deixe essa água, essa garrafinha com água durante a noite ou quando ela não estiver, quando você não estiver, depois que você encerrar, né, o seu expediente de exames. Bom, antes de vocês me perguntarem, então, né, tá aí, já está no meio da aula, e aí, onde é que eu tenho que coletar água, quais os parâmetros, qual a frequência? Antes disso, vou fazer uma pergunta para você. Você sabe onde está o risco do sistema de água do seu serviço de endoscopia? Primeira coisa que vocês precisam lembrar é que a água não nasce aqui na torneira, né? A água, ela vem, né? Vem aqui da concessionária ou do poço artesiano. Depois disso, ela vai para o reservatório, depois que ela vem na tubulação. Pensem nisso aqui, isso aqui a gente tem uma edificação simples, né, térrea. Pense num esquema de edifício, por exemplo, né? Eu tenho vários reservatórios, vários andares, né? A tubulação vai ficando mais complexa. Lembra que eu falei dos fatores que levam à deterioração da água, que é a estagnação, a presença de nutrientes? A estagnação a gente consegue aqui num reservatório, estagnação a gente consegue na tubulação. A água que chega suja, ou por causa de intermitência, a água se suja, me fornece nutriente. Um reservatório sem lavar também me fornece nutriente. O próprio ponto de uso é um problema, né? Então, eu preciso fazer uma avaliação de risco no meu serviço. O serviço está inserido no edifício, o edifício fica com água parada o fim de semana todo, né? Então, se for este o caso, é importante liberar essa água estagnada na segunda-feira, por exemplo, né? Abrir todas as torneiras, deixar 1 minuto, 2 minutos a água escorrer, para que a água ali parada na tubulação vá embora e que venha uma água fresca com o nível ideal de agente desinfetante, né? E que eu não leve a contaminação tanto para a água que vai fazer ingestão, quanto a água que vai ser utilizada no processamento do endoscópio. Vamos falar sobre isso, então, né? Sobre os riscos aqui no sistema e não só daquela amostra que você coleta. Importante a gente falar, gente, que as evidências, elas mostram que o risco é maior nos pontos de uso. A gente tem mais contaminação nos pontos de uso do que, por exemplo, numa água de entrada, aquela água que entra no edifício, né, ali no cavalete, no hidrômetro, ou de água de caixa d'água. Então, a maior contaminação está nos pontos de uso, por quê? A água ficou estagnada aqui, eu tenho maior risco, né? Além disso, esses acessórios, né, principalmente tem torneira, que tem o aerador, essa peneirinha que fica na torneira, né? Ela pode fazer retenção de sujidades e ali criar o biofilme, né? Os acessórios também
são interfaces com o meio externo. Quantas vezes eu já vi em CME as pessoas conectarem mangueirinhas de látex aqui na torneira, né? Já uma contaminação, possibilidade de contaminação direta ali do sistema de água. É também uma fonte de... Outra contaminação importante com o meio exterior são as gotículas, né? Que podem respingar do sifão da pia. A gente sabe que o sifão, aquele pescocinho ali né, no ralo ali da pia, né? Que fica com água armazenada, é uma fonte potencial de contaminação. Vou falar no próximo slide sobre isso. Mas os pontos de uso aqui, né, da torneira, aqui vamos falar nesse slide sobre a torneira, são pontos muito importantes, né? Então, aqui esse artigo importante, ele avaliou a população microbiana presente no interior do corpo de torneiras de uma UTI, né? Então, encontrou o corpo, né? Então, ele desmontou a torneira e fez, e coletou a amostra, né? Então, o corpo do interior das 8 torneiras analisadas apresentaram um crescimento microbiano, né? De várias bactérias, né, gram-negativas, que ficam em biofilme aqui dentro da torneira. Então, muito importante, fazer flush das torneiras após períodos de estagnação, então, fim de semana, ou noite, né? Limpar periodicamente o aerador e evitar contato do endoscópio com o ralo da pia. Eu sei que é muito disruptivo, eu sei que vocês, é prática comum, né? Não só da endoscopia, mas também do CME, de fazer o processo de limpeza dentro da cupa da pia. Isso é um problema, gente, muito sério, é uma contaminação que vocês não estão enxergando, né? Estão com aquela pessoa lá com os olhos vendados tentando acertar, né, o alvo. A contaminação a partir do sifão da pia, como que ela acontece, né? Então, a gente tem aqui, como eu falei, né, aquele pescocinho aqui da pia, né? Então, acumula água e a gente tem ainda a sujidade, que você lava a mão ou que você lava o endoscópio. Eu fico com essa aguinha armazenada, que é uma água ela funciona, né? Ela é uma água proposital, né? Ela funciona como um tampão para a entrada de insetos. No entanto, ela é a fonte, né, ela é o meio de cultura para crescimento de micro-organismos. Então, já existem evidências de pseudomonas, Klebsiella e Enterobacter, principalmente aqui no sifão das pias, né? Quando você usa a pia, a água bate no sifão e rebate, né? Rebate, contamina a mão, contamina o corpo da pia, contamina as áreas adjacentes à pia, né? E a gente tem várias evidências, não são poucas, né? Mostrando esse problema da contaminação desses a gente chama de splash, né? Esse splash da pia que contamina as áreas adjacentes, né? E aí é um problema sério, principalmente para aqui os principais trabalhos estão envolvidos com as UTIs, né? A contaminação ali adjacente, então é uma pia que está perto do paciente, que está perto do ventilador, né? É muito importante. Tem esse trabalho aqui que é muito legal, ele mostra o alcance do splash numa unidade de endoscopia, né? É uma unidade de desinfecção de alto nível e é de endoscópio. Então, ele mostra o alcance do splash, né? Então, associado isso a essas evidências de que esse esgoto é contaminado, né? Que o splash das pias é contaminado, a gente tem um grande potencial de contaminação ali dentro da pia, né? E deixo a pergunta para vocês. Você tem boas práticas no uso da pia? Essas são fotos de internet, eu sei que é muito comum, eu sei que posso estar sendo criticada, né, neste momento, mas não entra na minha cabeça que isso é uma boa prática, né? Que é uma boa prática você deixar o endoscópio tão perto desse lugar que já foi isolado tanto micro-organismo, né? Então, não entra na minha cabeça, né? Que esse canal do endoscópio pode chegar aqui e às vezes chegar muito perto. Tem algum sifão que ele faz até, aqui, por exemplo, ele faz até um coxinho, né? Outro ponto importante também, algumas pias que não são próprias, né? Que são pias de pedra, e eu tenho aqui a cuba grudada aqui com silicone, ela cria um mini mundo aqui embaixo, né? E aí eu tenho também esse endoscópio encostando nesse biofilme, que é fruto, né? Quais os micro-organismos que tem aqui? Os micro-organismos da água e os micro-organismos que saíram do endoscópio, né? Então, a gente tem aqui que você está tentando lavar o endoscópio e você pode recontaminar ele aqui dentro da pia. Qual a solução, Thaís? Tirar isso da pia e usar a cuba.
E se eu colocar um tapetinho aqui? Aí a contaminação vai ficar no seu tapetinho, né? Então, o ideal é que fazer esse movimento, né, com uma cuba que você possa depois lavar, para que o endoscópio não fique próximo do sifão da pia. Outra fonte de contaminação importante também são os sistemas de purificação de água, né? Então, a gente, no intuito de tratar a água, de tirar micro-organismo ou de tirar contaminação físico-química, a gente também cria um problema, né? Porque, olha só, esses filtros, aqui um filtro de partículas, eles são um emaranhado, né? Emaranhado de superfície de adesão. E quando a sujeira, ela entra aqui, né, nessas camadas, ela não é abduzida, né? Ela não some, ela fica aqui retida, né? E aí, às vezes, ela fica aqui retida no fim de semana. Quando chega na segunda-feira ou de manhã, eu coloco uma pressão de água, o que que ela acontece? Ela vai lavando, né? Então, você retém e lava, né? Não dá bom. Não é uma coisa boa, né? Então, precisa ter muito cuidado com esses filtros de ponto de uso. Se esse for um filtro, então, de carvão, eu tenho um problema redobrado, né? Porque o filtro de carvão, ele é um meio de cultura, então não recomendo de forma alguma utilizar filtro de carvão ativado para pontos de uso de enxágue, né? Nem de limpeza. Não recomendo, é uma noite que isso aqui fica na presença de micro-organismos e na presença de umidade, considerando que esse filtro não fica seco, né? A gente já tem formação de biofilme, você tá, ao invés de enxaguar com uma água com uma pureza intermediária, você está enxaguando com um meio de cultura, né? Então, todos os elementos filtrantes são elementos para a gente que nos ajudam, né? Que retiram a contaminação, contaminante, mas também são fontes potenciais. Então, é preciso ter boas práticas com relação ao uso desses elementos filtrantes, né? Só uma revisão aqui dos elementos as tecnologias para o tratamento da água, né? A gente tem filtração, os filtros de multimídia, filtros de partículas maiores, filtro de areia, filtro de zeólita. Os filtros menores, filtros de cartucho, né, de 10, 0,1, 0,2, 0,5 micra, 5 micra, né? A gente tem filtros que tiram os íons, né? Lembrem lá da dureza, de cloreto, então, os deionizadores, né? O abrandador é um, o deionizador de leito misto é outro, eles já conseguem tirar íons, eles não tiram partículas, eles tiram exclusivamente íons. O carvão ativado, que a única função dele, efetiva, né? É estar antes da osmose reversa para tirar o cloro. Não tem outro lugar que o carvão ativado deve ser utilizado, né? E a gente tem a osmose reversa, que retém tanto micro-organismo, quanto retém também sujidades, né, contaminantes não microbiológicos. Alguns filtros também de ultrafiltração, né, filtros de 0,2, 0,02 micra, conseguem também fazer retenção de bactérias, né? Esses elementos são sempre utilizados em série, né, na forma de um sistema. Então, a quantidade e a sequência de elementos depende da qualidade da água. Então, lembrem, depende do perfil de contaminantes, eu vou usar uma sequência de filtros. Por isso que não é ideal que você use aqueles filtros que já chegam prontos, assim, né? Então, é necessário analisar a qualidade da água de alimentação para saber se eu vou precisar de um carvão, de dois, se eu vou precisar de troca iônica, né? Esse aqui é um sistema que tem osmose reversa. Aqui é um sistema de filtração de ponto de uso, é um sistema só de filtro. Esse aqui, se não me engano, é um filtro que eles chamam de filtro microbiológico de ponto de uso, que fica em torneiras, né? Eu já vi em algum serviço de endoscopia. Aqui um que a gente não recomenda, que é o filtro de carvão. E aqui reservatório, que é muito comum quando a gente tem as processadoras automatizadas, né? Que precisam de uma quantidade de água maior e eu preciso armazenar. Quando eu armazeno essa água purificada, eu tenho problema, né? Eu tenho estagnação, falta de agente desinfetante, porque eu tirei para purificar a água, então eu tenho uma condição de contaminação, né? Aqui só para vocês entenderem a estrutura do carvão ativado, né? Então, os grãozinhos de carvão ativado, eles têm fundo cego, né? Então, eles têm esses poros cegos aqui, e aí a gente entra com a partícula, né? Uma molécula de sujidade, né? Matéria orgânica, e aí eu tenho a umidade. Então, nesses canaizinhos, né? Que nem extravasam como filtro, né? Não é a peneira que ele passa, ele fica retido aqui dentro e faz
pequenos meios de cultura dentro desses poros, né? Mas é um filtro importante para a proteção da osmose reversa. Então, porque ele retira, a função dele é retirar cloro, né? E também reter micro-organismo. Então, é uma fonte de contaminação. Sempre que eu vejo o filtro de carvão ativado em alguma torneira, eu tenho arrepios. Eu tenho certeza que a pessoa está enxaguando o seu material com meio de cultura, né? A água, com certeza, está muito mais contaminada do que ela entrou, né? Aqui eu tenho algumas fotos da vida real, né? Quero que vocês observem aqui nesse filtro de carvão ativado, que aqui no fundo tem tipo um limo. Vocês estão enxergando aqui? Eu fiz até um vídeo, quando a gente balança, eu vi ele formou uma nuvem aqui de contaminante, né? Então, essa água aqui já estava sendo utilizada para enxaguar o material após desinfecção. Aqui a gente tem um limo também, num filtro, né, de ponto de uso. Esse não é um filtro de carvão, deve ser um filtro de partícula, mas é visível a contaminação, isso não pode acontecer, né, numa torneira de limpeza, né, de CML, de endoscopia. Aqui, só para vocês verem, esse aqui é um filtro de partícula, que é o filtro novo. Esse aqui, num serviço que eu inspecionei, ele é um filtro depois de 1 dia de uso. Então, para vocês verem, com 1 dia de uso, o filtro já quase satura, né? É importante também ter esses vasos transparentes para que a gente possa fazer uma inspeção visual e monitorar de forma melhor, né? Por que a gente não pode abandonar o sistema de água, o sistema de tratamento de água, então? Porque eu não posso só colocar um filtro desse na torneira e deixar e esperar porque o fabricante falou que daqui a 1 mês pode trocar, né? Porque acontece um desgaste natural desses componentes do sistema, né? Essa água potável tem características dinâmicas, vai ter dia que ela está mais limpa, dia que ela vai estar mais suja, né? O dia que ela está mais suja, ela satura um filtro desse em 1 hora, né? Uma caixa d'água também, por causa dessas características dinâmicas, pode acumular resíduos e ser transferidos para a água aqui, né, da torneira. O filtro de partícula, ele satura, né, e ele perde a funcionalidade, ele já vai só enxaguando, né? Então, a partir daqui que está suja, a água que passar, ela vai só enxaguando a sujeira, né? O filtro de carvão, ele satura e ainda contamina, e a osmose reversa, ela oxida, né? Então, se esses filtros aqui, antes da osmose, não funcionarem, ela oxida e ela abre. E aí a gente fala assim que ela abre, ela vira uma peneira, né? E ela perde a sua funcionalidade de retirar íons e retirar bactérias. E aí você tem uma água sem qualidade, né? Ela é uma água que está passando direto, né? E a gente só percebe isso se a gente fizer um monitoramento sistemático, né? Para que a gente possa fazer a manutenção preventiva adequada. Então, não existe isso de atender o que o fabricante fala, né? Porque a gente tem uma água de alimentação com características diferentes. Então, é preciso monitorar de alguma forma, né? A osmose reversa a gente monitora com condutividade. O filtro de carvão a gente pode... filtro de carvão a gente não monitora, né? Eu estou falando para vocês que não é para ficar aqui no ponto de uso. Mas um filtro de partículas a gente pode monitorar visualmente, né? O filtro de carvão tem que ser monitorado na dinâmica do sistema. Eu não consigo aprofundar com vocês aqui com essa aula, né? Bom, aqui vou mostrar esse trabalho muito interessante, né? É um trabalho antigo, de 1998, mas ainda é o que a gente observa na prática, né? Então, o que esse autor fez? Essa era uma desinfecção automatizada, né? Então, ele analisou 4 processadoras de endoscópio, e essas processadoras, elas tinham um sistema, todas elas tinham o mesmo sistema de filtros, elas tinham filtros em série, né? Um filtro de 5 micras, são todos filtros de partícula. Um filtro de 5 micras, um filtro de 0,2, outro de 0,2 e mais outro de 0,2, né? Esses de 0,2 já são considerados filtros microbiológicos. Então, todas elas tinham esse esquema de filtro, tinha um reservatório, né? Depois que a água passava pelo filtro, ela ficava no reservatório. Eles fizeram desinfecção semanal, né? Do reservatório, do sistema, e ele coletou amostras dessas 4 máquinas por 6 meses, mesmo dia, mesma hora da semana, né? Antes de um procedimento. Ele também fez coletas por 3 dias depois dessa desinfecção semanal do reservatório. Quais os resultados dele? Né? Então, aqui na tabela 1. Aqui a primeira semana, né, todas as 26 semanas, ele fez por 6 meses.
E aí, aqui na primeira semana, para vocês verem, na primeira semana, ele já teve amostra com mais de 1.000, né, UFC, por 500 ml. Então, para vocês verem que na primeira semana já não tinha, né? Pode ser que essas processadoras ficaram com mais água acumulada, né? A gente não consegue definir por que a amostra é maior em um ponto ou outro. O que é importante? Que poucas amostras tiveram zero, né? Então, todas elas, né, em algum dia tiveram contaminação. Aqui no asterisco, eles trocaram os elementos filtrantes, né? Então, o dia que trocou, até que diminuiu, né? Logo depois, começou a aumentar de novo, né? Então, ou seja, ele também coletou 6 amostras dentro do reservatório. Esses pontos aqui eram pontos na máquina, né? Ele coletou amostras de 6 amostras no reservatório também, né? E todas elas apresentaram cultura positiva. E esse efeito do desinfetante, esses 3 dias que ele coletou após desinfecção, ele só conseguiu o efeito desinfetante, né, a ausência de micro-organismos, por 48 horas. Depois disso, acontecia o crescimento microbiano. Que conclusão que ele chegou, então? Que esse sistema de filtragem instalado não conseguiu fornecer água livre de bactérias de forma confiável, né? A desinfecção química pouco frequente ou a não substituição regular dos filtros podem resultar no acúmulo de bactérias nos filtros finais, causando crescimento através do filtro e recontaminação. O acúmulo de bactérias também ocorre quando a água fica parada no reservatório, né? No sistema de tratamento de água, à noite, nos fins de semana. Então, fica no reservatório e dentro do próprio filtro, né? O filtro fica úmido à noite e nos fins de semana, né? Quando o sistema está parado. Então, eu tenho esse potencial de contaminação, né? Toda aquela situação que eu falei para vocês, que é propícia ao crescimento microbiano. Outro trabalho também avaliou esses filtros de ponto de uso, né? Era um filtro de torneira de 0,2 micra. Essa é uma torneira de lavatório de mãos, né? Que era usada também para dar banho de pacientes, foi uma análise de uma UTI, né? Ele trocou o filtro semanalmente, esse filtro aqui, toda semana era trocado, e ele conseguiu, com isso, redução de infecções por pseudomonas na UTI, né? Com essa troca semanal, né? O que a gente faz, geralmente? A gente faz uma troca mensal, né? Então, eu preciso entender. Eu consigo ter curso suficiente para fazer essa troca de filtro semanal, né? Então, é importante fazer essa avaliação, né? E aí, outro trabalho interessante também, esse trabalho foi muito interessante, porque ele fez um modelo in vitro de biofilme no endoscópio. E aí, vários questionamentos, né, surgiram a partir desse trabalho, né? Então, eu fiz algumas perguntas aqui que a gente conseguiu responder com o trabalho, né? Então, um dos testes, ele fez um enxágue final do endoscópio com água estéril e avaliou se isso era suficiente para garantir a ausência de contaminação do endoscópio, né? Nesse modelo in vitro, ele demonstrou que não, né? Porque mesmo enxaguando esse endoscópio com solução estéril, quando a secagem não foi adequada, ou seja, quando ficou residual de água dentro do endoscópio, teve recrescimento microbiano, né? A gente tem outro fator interessante, né, que todos já sabem, o endoscópio é um equipamento complexo, então é difícil fazer a limpeza adequada, a formação de biofilme é quase inevitável, né? Então a gente tem uma solução ideal, né? Que mesmo eu colocando água estéril, eu tenho recrescimento microbiano, né? Por causa desses nutrientes e desse biofilme, e do ambiente ali, dos canais, né? Aquele ambiente com a temperaturazinha ali adequada no fim de semana, né? À noite. Então, eu tenho um ambiente ideal, né? E é interessante também que o trabalho detectou que se a secagem após a desinfecção fosse feita de forma adequada, ele conseguia, né? Verificar essa diminuição, né? Ele não conseguia verificar recrescimento de biofilme se esse procedimento de secagem fosse adequado. Então, o fator que mais interfere, né, não é nem a qualidade da água, mas a presença de umidade ali, residual, nos canais do endoscópio, né? E é importante também essa pergunta, né? Será que essa secagem adequada pode impedir, ou pelo menos dificultar,
a proliferação de micro-organismos e a consequente formação de biofilme? Então, sim, né, esse artigo demonstrou, né, que alguns micro-organismos podem se multiplicar para mais de 1 milhão de UFC dentro de algumas horas, se alguma umidade permanecer nos canais do endoscópio ou na sua superfície, né? Então, mais importante, né? Mais importante do que se preocupar com a qualidade da água é fazer a secagem adequada naquele momento, antes daqui do armazenamento, né? Do armazenamento noturno e do armazenamento nos fins de semana. Bom, agora chegamos, então, né, a quais parâmetros analisar. Então, se o seu serviço, ele recebe água da concessionária, você precisa analisar só esses 5 parâmetros aqui que estão em azul. Se o seu serviço usa água de poço artesiano, você precisa voltar, né, e analisar todos aqueles parâmetros da tabela. Eu vou deixar meu e-mail, caso vocês queiram um plano de monitoramento para quem tem poço artesiano, é só entrar em contato que eu envio para vocês. Bom, então, os parâmetros que a gente orienta, que a portaria de consolidação fala que tem que ser analisado nos pontos de uso, lembrando que o serviço de saúde o prédio, né, a edificação é ponto de consumo, né? Essa legislação, a portaria de consolidação número 5, ela se aplica à concessionária. Ela fala do que tem que ser analisado na rede de distribuição, né? No setor, lá no tratamento, ela traz vários parâmetros, né? Mas no ponto de consumo, que é o ponto da edificação, somente 5 parâmetros têm que ser analisados. Outra coisa que eu sugiro como recomendação, né, é que monitorar o agente desinfetante, que ele é que vai impedir a formação, a presença de bactérias planctônicas, né, a gente fala bactéria que fica ali na água corrente, né, ele vai impedir a proliferação dessas bactérias, e aí eu também, de forma indireta, né, eu diminuo a possibilidade de formação de biofilme, né. Ainda minha sugestão é que analisar esses parâmetros em 1 ou 2 pontos, né, bactérias heterotróficas, que não é mais obrigatório, né, depois da portaria de consolidação número 5, portaria 888, não é mais obrigatório bactéria heterotrófica, mas é importante quantificar, né, as bactérias. Então, outros parâmetros importantes também é ferro, dureza e condutividade, principalmente pensando ali na qualidade, né, dos seus equipamentos e pensando também no sistema de tratamento que tem osmose reversa, por exemplo, né, para dimensionar o sistema de tratamento. Bom, e aí, aonde que eu vou coletar, então? Então, é importante falar o que a gente está procurando, né? A gente está procurando avaliar a qualidade da água no meu sistema, e não só ali na minha torneira, né? Então, para eu avaliar se a água está deteriorando ali dentro da minha edificação, eu preciso ter um ponto de coleta antes da água entrar na minha edificação. Então, a gente fala, é importante fazer a análise na torneira do cavalete, né, que é lá no hidrômetro, lá onde a água chega. É antes do reservatório, antes da água subir para o reservatório, ou chegar no reservatório, existe o hidrômetro, que geralmente tem uma torneirinha lá, né? Então, lá eu preciso coletar. Ah, Thaís, eu estou num prédio, numa edificação, tem um monte de serviço. Que bom, se alguém já fez essa coleta, você já tem um parâmetro, né? Então, a gente vai analisar a qualidade dessa água aqui e ver se, quando eu analiso lá no ponto de uso, se ela deteriorou, né? Considerando ali que tem a caixa d'água, que tem a tubulação, né? E o cloro pode evaporar, essa água pode se recontaminar ali dentro do sistema de armazenamento e distribuição de água na edificação. Eu preciso desse parâmetro para avaliar se a água já está chegando contaminada ou se ela está contaminando ali dentro da minha edificação, né? Então, sempre coletar um ponto no hidrômetro e um ponto ali na torneira de limpeza ou de enxágue, né? Se você tiver lavadora processadora, certamente o fabricante vai recomendar usar água de osmose reversa, né? Uma água purificada. E aí você precisa escolher qual parâmetro você vai usar. Então, escolher o ponto mais próximo da lavadora, né? Quanto mais próximo, melhor, que você vai ter uma visão mais adequada, né, do risco, né? Se o serviço estiver inserido em uma clínica multiprofissional ou num hospital, então, para fazer essa avaliação, considerar toda a edificação, né?
Então, considerar pontos em todos os pavimentos, para você fazer uma análise da edificação como um todo, né? Bom, água que passou por sistema de tratamento, então ela passou ali pela osmose reversa, ou passou por um sistema de filtração, eu vou coletar, então, se essa água alimentar um enxágue manual, eu vou coletar ali no ponto de uso de enxágue manual, e se ela alimentar um processador, eu vou coletar mais próximo ali do equipamento, né? E aí, para essa água que passou por tratamento, por osmose reversa, eu vou ter que, ou por filtros de ultrafiltração, eu vou ter que escolher uma especificação, né? Já que a legislação não traz. A norma é a BNT 5111, ela traz, então sugiro que vocês escolham, né? Eu gosto muito do parâmetro da AME, eu acho ele muito interessante, né? Mas tem outros também que você pode escolher. Frequência de análise da água. Pessoal, não tem frequência definida na legislação, né? Isso é uma briga, um problema, né? Que as pessoas querem economizar, querem analisar essa água uma vez por semana, uma vez por semestre, uma vez por ano, né? Então, não há frequência, não há referência com relação à frequência, né? A coleta logo depois da limpeza do reservatório, o que ela diz para mim? Ela diz que, logo depois da limpeza do reservatório, a qualidade da água estava ok, né? E quanto à manutenção da qualidade da água, ali naquele semestre todo que você não vai fazer nenhuma análise. Então, você fica às cegas, né? Então, essa coleta ali, logo depois que lava, tá fácil, né? Tá fácil. Então, assim, essa coleta, ela me mostra que a água estava ok, mas não me mostra se essa qualidade da água se mantém, né? Então, o ideal é coletar, no mínimo mensalmente, ou a cada 2 meses, né? Estou colocando aqui, o meu ideal é mensal. Não é possível, então coleta a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas a cada 6 meses é temerário, né? Importante também monitorar o cloro interno, o cloro residual livre, né? Com esse monitoramento interno. O cloro residual, ele é um indicador de deterioração do sistema. Quando o cloro residual vai abaixando, eu tenho um aumento de risco para crescimento microbiano, né? E ele diz para mim que o meu sistema está deteriorando, que ele está, de alguma forma, ficando propício ao crescimento microbiano. Se não for possível, né? Se você não consegue fazer essa coleta mensal, bimensal, garanta que pelo menos uma das coletas seja feita um mês antes da limpeza do reservatório, né? Para você ter uma noção se a água ficou, né? Mas tem uma pequena percepção entre uma limpeza e outra. É difícil avaliar se você não tiver essa coleta aqui no hidrômetro. Eu não consigo avaliar se o problema aconteceu dentro do edifício ou não para adotar medida. Então, fica muito frágil a análise, quando eu não tenho essa coleta do ponto externo, né? Água purificada também não tem referência, né? Não dá para ficar coletando logo depois da troca de filtro, é necessário garantir que algumas trocas sejam feitas antes da troca, né, desinfecção do sistema, para você desafiar o sistema e ver também se ele está mantendo a qualidade, né? E aí, quando você tem um laudo insatisfatório, é importante dizer que a contaminação, você precisa definir se a contaminação é sistêmica, ou seja, se ela está em todo o seu sistema, né? Se ela entrou contaminada, ou se ela contaminou na caixa d'água, ou se a sua contaminação é no ponto de uso. Lembre que eu falei que o mais comum é que o problema esteja aqui, contaminação periférica, né? Então, quando que eu quero fazer uma coleta numa torneira assim, né? E quero depois lavar a caixa d'água, né? Quero intestar a torneira depois, né? Então, é mais importante manter a qualidade desses pontos de consumo. Fazer flush na torneira. Torneira muito degradada, troca a torneira. Tem quanto tempo que não troca a torneira no seu serviço, né? Então, pensem, o que você está preocupado aqui, trocando filtro com a torneira, que é uma torneira de bebedouro, né? Com esse lodo aqui dentro, né? Chegarem mais perto aqui, vocês vão ver o biofilme que tem nesse aerador, né? Aqui é um chuveirinho também, junta com a dureza, né, com o carbonato de cálcio, e faz uma pedra e ainda favorece a adesão de micro-organismos. Passando, então, para as considerações finais, né, só ressaltando, vou deixar esse material com vocês depois, vocês vão ter tempo de estudar, né, pensando que essa água que passou por purificação, né, passou pelo sistema lá de tratamento, e ficou estagnada na mangueira, no reservatório, ou na máquina processadora, ela pode se contaminar,
né? Pode ser até mais contaminada do que a água da torneira, né? Se o sistema de tratamento, se o seu sistema de tratamento para, se ele não fica funcionando dia e noite, e se ele não fica em looping, semelhante ao que é feito no serviço de hemodiálise, né? O sistema ele não para de tratamento de água, ele não para de purificar, está sempre passando água no elemento filtrante, e a água está circulando o tempo todo, né? Então, diminui bastante o risco de recontaminação, né? Então, a água estagnada no próprio elemento filtrante, ali no filtro, ela leva ao regrescimento se essa água estiver parada. E os elementos filtrantes também saturam, né? Conforme a quantidade de tipo de contaminante que está na água purificada. Se você tem limpeza e desinfecção automatizada nas máquinas, siga as recomendações do fabricante do equipamento com relação à qualidade da água, né? Thaís, e um sistema que não recontamina? Um sistema que não recontamina é um sistema robusto, semelhante ao sistema de hemodiálise. Esses nossos sistemas portáteis, que vocês compram aí, né? Nesse modelinho aqui. Nesse modelinho aqui, com reservatório, é impossível manter qualidade da água. Nesse caso, é melhor que vocês fiquem com a água da torneira mesmo. É aceitável, né, utilizar água para injeção, ok, né? Importante avaliar o custo-benefício, considerando lá aqueles endoscópios que são mais propícios à contaminação, né? Então, pode justificar para aqueles endoscópios que são mais críticos, né? Então, o citoscópio, o broncoscópio, né? Pode se justificar. Lembrando que se você abrir o frasco de água para injeção, a água também não pode ser armazenada, que ela se contamina, né? Então, abre o frasco, não usou, joga fora a água. A maioria das referências, né, que a gente mostrou, recomenda enxágue final com uma água quase que livre de bactérias, né? Então, na teoria, a recomendação é para uma água quase livre de bactérias. A AME, que tem parâmetros um pouco menos, né, rígidos, que é 10 UFC por ml, e ela também pode ser aplicada, tá? Para endoscopia, porque é água de processamento, o endoscópio se inclui, né? A água armazenada, então, nesse sistema de tratamento estático, está naturalmente propensa ao recrescimento, devido à estagnação e ausência de agente desinfetante. A água purificada deteriorada, ela pode conter mais bactérias do que a água da torneira, com certeza, ela vira um meio de cultura, né? Então, se você não tem condição de manter um sistema em movimento, com todas as características aqui, né? Essas recomendações estão na NBR 5111, a BNT, que eu citei aqui. Quem quiser mais orientações na NBR, tem todas as recomendações, né? Se você não tem condição de manter um sistema adequado, né, é melhor realizar o seu enxágue com água potável fresca, né? Então, é melhor você enxaguar com água potável fresca do que se colocar filtro de partícula, filtro de carvão, né? O filtro de partícula, tudo bem, né? Se for um vaso transparente, você consegue ver quando ele satura, né? Mas o que não pode também é abandonar ele, né? O filtro sujou, tem que trocar. E o carvão ativado, jamais. Esse vocês podem excluir, né? Não existe nenhuma recomendação que justifique a presença de filtro de carvão ativado em pontos de uso de enxágue. A secagem suficiente do endoscópio, então seguir as recomendações, se não me engano, aquela secagem ali de 10 minutos, né? Dificulta ou impede a proliferação de micro-organismos que estão ali da água, mesmo se houver algum residual, né? Pensando que essa água potável, ela tem, sim, micro-organismos gram-negativos. Lembraram que ela só é testada para E. coli, coliformes totais? Então, pode ter outros micro-organismos, sim, que são mais resistentes ao cloro, né? E essa tomada de decisão com relação à escolha dos requisitos de qualidade da água, daquela tabela, o que você vai usar, se é uma água potável, se é água purificada, deve levar em consideração aqueles endoscópios que têm alto risco para a introdução de micro-organismos. Então, se você quiser escolher as suas armas, as suas batalhas, né, pensem naqueles endoscópios, né, que a população, que atingem populações vulneráveis, que atinge sistemas mais vulneráveis, menos colonizados, né, que aumenta a exposição ao risco, e que o perigo aumenta, consequentemente, o risco aumenta. Bom, finalizo aqui, né, espero que vocês tenham gostado, deixei aqui alguns dos meus contatos, algumas aulas que eu tenho, meu canal do YouTube,
meu e-mail, caso tenham dúvidas. Aqui o capítulo de um livro da SODEG, que eu escrevi com o professor Rafael sobre qualidade da água no processamento, e algumas aulas no YouTube sobre qualidade da água potável. Um abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato.